mais um episódio do Bittencourt Cast. Nós começamos uma série de gravações com executivos que participaram do BeConnected 2025. E aqui comigo hoje está a Mafalda Barros, CEO da Quansa, uma empresa de tecnologia que permite às empresas recompensar os seus funcionários em tempo real. Ela foi uma das palestrantes e veio aqui no escritório do Grupo Bittencourt conversar um pouquinho com a gente sobre as soluções que a empresa traz e uma dor bastante relevante para o varejo de um modo geral, a mão de obra. Bem-vinda, Mafalda. Obrigada, Isis. É um prazer estar aqui neste escritório tão lindo e falando com gente tão interessante. Muito obrigada. Bom, você palestrou no BeConnected, né, apresentando um pouco da solução da Quansa, e eu acho que eu gostaria de começar por aí, né? O que é a empresa e o que ela oferece. E um pouquinho também da sua carreira, como é que você chega, né, nessa empresa com. Você vai contar aqui para todo mundo com essa solução que realmente toca ali no nervo, né, do varejo e da indústria. Sim, tá bom. Vou começar então por te falar um pouquinho sobre qual é a missão da Quansa, porque é que a Quansa existe, tá? A Quansa é uma empresa de tecnologia cuja missão é transformar, agilizar a forma como remuneramos os funcionários. Porquê? Porque encontramos e acreditamos que essa é uma forma de melhorar a eficiência, tá? E a competitividade das empresas. Então, essa é a nossa grande missão. Como é que nós fazemos isso? Nós hoje temos uma plataforma de tecnologia com vários produtos associados que, integrando com os sistemas de gestão da empresa, nós conseguimos saber em tempo real o que é que cada funcionário já executou, qual foi a sua performance, foi trabalhar, não foi trabalhar, e em base a isso atribuir as remunerações que correspondem. Então, meio que trazer esse conceito, tá, de serviço feito, serviço pago, que vamos imaginar, por exemplo, um freelancer tem, alguém que vai trabalhar num Uber, alguém que vai trabalhar numa plataforma tem, eu faço o meu trabalho, eu faço o meu serviço, eu recebo a minha recompensa. Então nós conseguimos, através de tecnologia, trazer isso para o mundo do trabalho CLT, para o mundo do trabalho normal. E isso tem um impacto muito grande na capacidade da empresa, então, atrair talento, tá? Uhum. Principalmente no segmento do varejo, a capacidade de reter esse talento e de motivar esse talento. Tá? Porque no fundo a pessoa passa a ter essa experiência de eu fiz o meu trabalho certinho, no final do dia eu já posso receber aquilo que é do meu direito. Eu não tenho que esperar 30 dias ou às vezes 45 dias pelo bónus. Estou encantada aqui depois de contar um pouco mais sobre porque é que isso funciona, o que é que nós vemos lá fora acontecer, quais são as bases psicológicas e evolutivas que explicam o porquê desta tecnologia. Bom, então vamos do passo a passo. Rotatividade e baixa qualificação, dependendo, né, desse rodízio que é feito, ameaça a operação, né? E a solução, acredito que venha dessa análise desse contexto. Explica um pouquinho para a gente como é que isso Claro, acontece. claro. Assim, o Brasil, tá, hoje vive o que muitos líderes se referem como uma crise de mão de obra. Em alguns setores, inclusive em 2024, falavam muito num termo que era o apagão da mão de obra. Uhum. Isso é algo que não é só o Brasil que vive, tá? Estados Unidos é um lugar, uma economia muito parecida nesse sentido. É, é algo que é característico, vamos agora concentrar um pouquinho mais no varejo, é característico do setor, mas que nos últimos anos apresenta como uma nova cara. Existem mudanças estruturais que estão a fazer com que o desafio pareça e realmente seja mais difícil do que o que era. Muitas vezes as pessoas falam no pré-pandemia. Tá? E o que é que está a acontecer? Quais são essas mudanças principais? É a combinação de dois fatores. O primeiro fator é, ok, há realmente uma entrada de uma geração diferente, tá? No mundo do trabalho. Certo. Nós, às vezes, como líderes, estamos um pouco em negação e ainda raiva, passando aquelas fases da aceitação. Esta geração, ela nunca teve que esperar para ver um episódio de uma série.
Isso está errado? Não está errado. Simplesmente é uma geração onde tudo está disponível na ponta dos dedos, tudo é instantâneo, tudo é flexível. O que eu vejo, o que eu consumo de conteúdo é customizado, é flexível, aquilo que eu quero. Eu não gosto, eu ponho assim, uma mãozinha para baixo, Aham. o algoritmo lê e não mostra mais desse tipo de conteúdo e vai mostrar outro. Eu coloco uma foto, eu coloco um texto na rede social, eu tenho feedback imediato. Não há nada. Eu peço comida pelo iFood ou por uma dessas outras marcas. Eu peço um carro através de uma das plataformas. Não há nada no meu dia a dia que não seja imediato e instantâneo. E isso faz com que, obviamente, seja um paradigma diferente, é uma forma de funcionar diferente. Sem Tá? dúvida. E quando nós pensamos no varejo, o varejo é um grande empregador de primeiro emprego e essa é uma geração com uma forma, um modelo mental diferente e nós temos que aceitar isso e aprender a lidar com isso. E ao mesmo tempo, tá? Existe uma entrada muito rápida no mercado brasileiro que se está a expandir rapidamente de empresas que têm uma oferta que está muito mais bem desenhada, muito melhor desenhada para esta população. Isso eu falo de tal economia por aplicativo. Tá? Conduzir um carro, fazer entrega de comida, fazer freelancer, fazer evento, etc. Todas essas opções têm duas características essenciais que o trabalho normal do varejo CLT não acompanha. Primeiro, a flexibilidade, tá? E aí não é possível competir 100%. Sou uma loja, eu tenho que estar aberto X horas por semana e eu não vou poder mudar isso. Uhum. Mas tem outra coisa essencial que é, em todas essas plataformas, o colaborador vai fazer o seu trabalho e no final do seu serviço ele vai poder receber o que lhe corresponde por esse trabalho. Seja no mesmo dia, seja talvez no final da semana, naquelas empresas que o fazem um pouco mais lento. E isso é diametralmente oposto da experiência de trabalhar numa loja normal, onde eu vou receber no final do mês e provavelmente a minha bonificação por performance eu vou receber talvez 2 meses depois ou Ou quarenta no e final cinco do dias ano. depois. Então, como é que a empresa, como é que o varejo vai esperar competir? Realmente, primeiro, conseguir atrair esse talento, se no momento de ser contratado o funcionário não está a comparar com a loja no outro lado do shopping. Ele está a comparar com ir fazer uma entrega. Ele está a comparar com ir fazer de motorista. Com um outro modelo de negócio, né? Exato. E essa é uma realidade e esta é uma economia que está expandindo cada vez mais. Então, essas grandes mudanças estruturais são aquelas que estão a colocar esta pressão, que fazem com que em 2025 o problema da mão de obra realmente se sinta como algo que nos supera. Porque as ferramentas tradicionais, elas não servem mais. Porque a gente já não está a competir contra outras empresas com as mesmas ferramentas. Estamos a competir com uma economia nova. Inclusive, acho que o food service é um dos setores que mais sofre com isso, né? Eu peguei um relatório da ABF recentemente, avaliando o desempenho do setor de franquias, especificamente no food service, e a dor da mão de obra foi relatada por 98% dos entrevistados. Sim. Supera a crise, aumento de preço, é literalmente o primeiro ponto. Sim. E quando eu penso, por exemplo, nos clientes ou nas empresas que vêm falar connosco, tanto para se assessorarem como para depois eventualmente implementar a nossa tecnologia, eles vêm. Sim, tivemos um crescimento gigante no food service no ano passado. A gente multiplicou a nossa receita várias vezes dentro desse setor, o que vem validar realmente essa observação e existe. Uhum. E talvez para trazer à terra, não é? Como é que isso se vive por parte dos gestores, por parte dos líderes? Temos empresas que chegam até nós porque no final do ano, ou seja, mês de dezembro, quando elas vão estar a realizar provavelmente quase um terço da receita do ano, porque é muito concentrada nesse momento, elas tiveram que fechar a loja, porque o pessoal faltou. Então, não só é um problema tradicional de custo com rotatividade, custo com absenteísmo, é um golpe direto no faturamento. Temos outras empresas que são já de outro porte, há redes de franquias enorme que vêm falar com a gente porque elas têm um problema crónico. Vamos imaginar uma loja que, para vender na sua plenitude, precisa de 50 funcionários. Agora imagina que essa loja não consegue atrair os 50 funcionários, então ela vive o dia a dia com 40 funcionários.
Agora, acrescenta nesses 40 funcionários que essa loja tem um 10% de absenteísmo. Então, todos os dias essa loja está a rodar à volta de 36 funcionários para uma loja que precisa de 50. Claro que essa loja não está a vender. Já nem é uma questão de quanto me custa lá na demonstração de resultados a linha do custo da mão de obra. É realmente um golpe no meu faturamento. E ouvimos os líderes das empresas falarem: sim, eu sei que o funcionário está a comparar com ir fazer uma entrega de comida. Ou tenho funcionários que deixam de trabalhar comigo porque eles preferem trabalhar num regime intermitente, porque aí eles vão conseguir receber toda a semana, a cada 3 dias. Então, os líderes já começam a ver esse na pele, nas conversas, eles sabem que isso está a acontecer, mas não imaginam que há uma solução para isso. É bem interessante. E talvez um dado mais, Isis, temos algumas empresas que conversam com a gente e são nossos clientes, e uma delas fez uma pesquisa interna. E nessa pesquisa interna, eles apuraram que mais de 10% dos funcionários admitia faltar ao trabalho para ir fazer um trabalho de freelancer para poder cobrir alguma despesa que precisava de ser, exato, que precisava de ser imediata. E quando nós falamos com os nossos clientes e os nossos usuários, nós vemos tipicamente em todas as empresas, o funcionário precisa de pagar o gás que acabou de forma inesperada, precisa de pagar uma conta, um antibiótico do filho. E todas essas coisas, eles são problemas que o funcionário tem e que, quando não tem acesso aos seus ganhos, digamos assim, em tempo real, ele tem que resolver de qualquer maneira. E a forma como resolve é com crédito predatório. E aí, já puxando aqui para aquilo que você trouxe para a gente antes, uma das soluções possíveis para reter mais pessoas no trabalho são essa recompensa de curto prazo. Claro. E como é que funcionaria nesse caso? Perfeito. Então, aí eu até vou aproveitar e usar esse gancho para falar tanto da base teórica, o que é que a gente está realmente a provocar no mercado e a observar, e depois exatamente como funciona, tá? Tá bom. Então, muitas vezes eu coloco esta pergunta para CEOs e líderes com quem a gente vai conversando, que é: vocês acreditam que as ferramentas de incentivos numa empresa, elas são de médio e longo prazo porque isso é o mais eficiente, é o mais efetivo? Ou simplesmente porque... Sempre foi assim. E não tinha outra maneira. Ou seja, sem tecnologia, como é que eu vou saber o que o funcionário fez todos os dias, a cada hora, e recompensá-lo de forma adequada? Vamos imaginar uma empresa pequena, de 200 funcionários. Não tem como fazer isso. Então, a provocação que a gente traz é: o incentivo de longo prazo e de médio prazo, ele é usado não porque ele é o melhor, simplesmente porque era a única coisa possível. E quando nós olhamos os estudos, nós vemos que a ciência por trás dos incentivos, o que ela mostra ao longo de todas as pesquisas desde os anos 90, são dados inconclusivos. Tá? O incentivo de longo prazo, de médio prazo, ele é bom em gerar um determinado resultado, mas não em gerar hábitos que se formam e que são executados ao longo do tempo. Tá? Certo. Mas quando nós olhamos para a psicologia, o mais básico da psicologia é que o ser humano responde à recompensa imediata. Tá? Desde Skinner, Pavlov, foram as primeiras pessoas a colocarem isso na mesa. E nós sabemos, quem tem crianças sabe, quando a criança faz algo que está bem feito, nós temos que falar no momento: continua a fazer, isso está certo. Eu não vou falar para a criança: portou bem, daqui a uma semana eu vou-te dar o caramelo, vou-te dar a balinha. Isso não funciona. Então, vamos imaginar, uma empresa há 10 anos atrás: ok, eu quero implementar incentivo de curto prazo. Como é que eu vou fazer? Vou pagar todos os dias aos meus funcionários. Vamos imaginar, como é que eu faço isso? Loucura! Tenho que fazer uma folha por dia. O meu departamento de pessoal vai embora. Não vai ter incentivo de curto prazo que convença o meu departamento de pessoal a ficar. Impossível. Mas agora a tecnologia, como já foi demonstrado por estas plataformas, ela permite fazer isso. Tá? Então, o que faz o nosso sistema é sincronizar com o sistema de gestão da empresa, porque hoje já está tudo digitalizado. Hoje a jornada do trabalhador está completamente digitalizada. Só que nós ainda não estamos a fazer nada com essa informação. Então o nosso sistema pluga e sabe em tempo real. Vamos imaginar a Isis. Isis, a que hora que ela foi trabalhar? A que hora que ela saiu?
Ela cumpriu determinadas regras que deveria cumprir? Não cumpriu? Foi trabalhar, não foi trabalhar? Tem um atestado, está de férias? Todas essas coisas o nosso sistema sabe. E então consegue ahm, oferecer a esse trabalhador, a Isis neste caso, uma experiência muito parecida a se a Isis fosse, por exemplo, um motorista de carro. Então, Uhum. imaginar que a Isis é motorista, então entra um passageiro, o app sabe que entrou o passageiro, faz a viagem, o app calculou quanto ela recebe por essa viagem, o passageiro sai, fecha a porta, marca que a viagem terminou e a Isis recebe um determinado valor por esse trabalho que ela realizou. Bom, com a Quansa, a Isis, que trabalha, sei lá, na loja de varejo que vende calçado, sapatos, ela consegue ter exatamente a mesma experiência. No final do dia de trabalho, o sistema sabe que a Isis entrou às 9, saiu às 6 e que vendeu 10 pares de sapatos. Então já imediatamente calcula quanto é que a Isis tem direito pelo seu salário base e já quanto é que ela tem direito pela sua comissão. Ou seja, você começa a competir de uma forma mais inteligente com essas outras empresas que trabalham com essa recompensa imediata. Exato, exato, porque aí existe como é que também se transforma a experiência da Isis trabalhar nessa empresa. Ela sabe, ela vai trabalhar e ela vê aí a sua recompensa. No dia seguinte, a Isis por algum motivo não vai trabalhar e ela vai ver que não aumenta, não se libera esse valor pelo trabalho dela. E a empresa também passa a ter a capacidade de desenhar os seus próprios incentivos, tá? Então, vou dar um exemplo. Temos um cliente que, aliás, acabou publicando um estudo com um terceiro, está disponível na web se alguém quiser ler. Eles tinham um problema muito grande de faltas, tá? E decidiram colocar uma regra adicionada a esta dinâmica, que era, se o funcionário falta mais de X dias, tá? Então ele vai ficar com o acesso suspendido a este app. Certo. E é incrível o impacto que teve. Ou seja, essa empresa, nas lojas que aplicaram essa regra, porque eles fizeram um grupo de controle e um grupo sem a regra, as lojas que aplicaram essa regra, elas diminuíram as faltas em 50%. É um grande salto. Diminuíram os atestados médicos em 37%. E porquê? Bom, primeiro tem aquele efeito, não é? Tipo, eu vejo, não vou trabalhar, bolas, não fui trabalhar, tive falta, já não vou poder acessar. Aquela conversa de vestuário entre os trabalhadores. Aham. E depois tem um outro efeito que nós falávamos há um pouquinho. Grande parte destas faltas, elas são porque eu preciso de liquidez nesse dia, vou fazer um freela, pago o que eu preciso pagar, compro o que eu preciso comprar e volto a trabalhar depois e não tem consequência. Ora, aqui não só tem consequência, como não tenho mais essa necessidade. Porque se eu tenho que fazer essa compra no dia, eu vou lá no app Quansa, tenho lá tudo o que eu já acumulei com os meus dias trabalhados, com as minhas horas extra, com as minhas vendas, eu pego, faço a compra e está tudo certo. Não é um crédito, é o meu próprio dinheiro. E então por isso nós vemos esses impactos. No caso, por exemplo, de restaurantes em que os garçons têm comissões, têm as bonificações, isso tudo também é liberado no dia? É possível, sim. Aí, sempre que nós gostamos de falar para os nossos clientes, tal como vocês desenham o vosso plano de remunerações, aqui vocês também desenham o vosso plano de incentivo de curto prazo. Então vocês escolhem se querem incluir o variável, se não querem incluir o variável, que regra aplica ao variável. E aí a empresa começa a pensar, quais são os comportamentos que eu quero modificar no curto e no longo prazo, tá? Então, para dar um exemplo, temos uma empresa, esta é uma empresa muito grande, para nós representa algo importante, não é? Porque com grandes números nós vemos ainda esses resultados mais expressivos, uma empresa de mais de 8.000 trabalhadores. Neste caso, não no mundo do food service, mas no mundo de serviços terceirizados, Tá. tá? Que é uma mão de obra que tem características parecidas. Eles fazem limpeza de hospitais. Quando faltam desses colaboradores, a forma mais eficiente da operação cobrir essa falta, que é muito importante, porque se há faltas e o serviço não é cumprido, isso representa uma multa para a empresa terceirizada. A forma mais eficiente da empresa é contratar horas extra dos próprios colaboradores. Então eles precisavam encontrar uma forma de estimular
a que os colaboradores quisessem fazer hora extra, quisessem trabalhar ao fim de semana. Maravilha, então o que é que eles fizeram? Através do app, enquanto que salário base disponibilizado é, por exemplo, um 30%, tá? É um percentual mais ou menos baixo, se o colaborador aceita fazer hora extra, no final do turno de hora extra, ele tem lá no app o 100% do valor da hora extra disponível para ele utilizar no momento. Virou o jogo. Virou o jogo. Virou o jogo por completo. E também depois teve impactos no turnover, obviamente, ou seja, as pessoas não só não querem sair da empresa, como elas querem vir trabalhar para a empresa. Porque elas ficam a saber pelo primo, pelo marido, pela irmã, que nessa empresa pagam assim. Então elas vêm e querem trabalhar aí. Acho que isso acaba sendo uma vantagem muito competitiva, porque quando você tem funcionários que seguem com a empresa, né, que conhecem, você não tem alta rotatividade, me parece que é uma dinâmica, assim, os colaboradores se movimentam junto e empurram, né, a empresa para caminhos melhores. Claro, sem dúvida. Eh, Acho que isso tem dois lados principais. Um dos lados é a cultura, não é? Tipo, cultura é aquela. Como é que eu hei de falar? Eu ia falar manteiga, mas eu acho que isso não é a melhor imagem mental, mas é aquele. Liga. Assim, aquela liga que faz com que, sem ser necessário repetir e falar, certo? A forma como as pessoas se comportam, ela está alinhada aos objetivos da empresa e acaba por dar-se de forma orgânica. Isso é não só é essencial, como também é a origem de grandes eficiências. Ou seja, as empresas que hoje ganham no mercado são as empresas que têm uma cultura mais bem definida e executada. Isso é inquestionável, embora seja difícil, talvez, com uma mente de engenheiro, partir o problema realmente em pedacinhos e explicar. Sabemos que é assim que passa no mundo. E por outro lado, de um ponto de vista da operação em si, ou até quando pensamos sobre essa capacidade de faturamento, o funcionário demora algum tempo até fazer o seu ramp-up completo e estar a produzir, certo, no seu pico, no seu máximo. Se nós não conseguimos ter funcionários que chegam a esse pico ou que ficam na empresa produzindo esse pico, nós vamos estar sempre atrás em termos de produtividade. Praticamente no início da operação, né? Exato, Com os exato. colaboradores. Todos os dias é o primeiro dia, é o dia zero. Não no bom sentido, que às vezes é usado no mundo das startups. É o dia zero porque a gente está a construir. Neste caso é só frustrante mesmo. Sim. Sim. Bom, e você apresentou rapidamente esses pontos no Be Connected. Eu gostaria que você pudesse compartilhar como isso foi para você, como foi o impacto, né, dessa parceria. E se você quiser destacar alguns pontos também, inclusive da sua palestra, fica à vontade. Obrigada. Olha, para nós o Be Connected foi uma aposta, tá? Foi uma aposta, não tínhamos participado antes. Foi uma aposta que deu muito certo, muito certo. Desde pelo lado de negócio em si, tá? Então, pensando já com uma cabeça mais comercial, nós fomos capazes de gerar conexões com empresas que se tornaram leads de alta qualidade. Conseguimos gerar conexões mais de um ponto de vista de networking com líderes excepcionais no mercado brasileiro. Eu acho que possivelmente saí desse lugar com novos mentores, tá? Na minha carreira. E o outro lado que eu fiquei muito surpreendida, nós participamos em vários eventos ao longo do ano, foi o lado humano. Então acho que nós tivemos assim contacto com uma equipa maravilhosa, 24 horas, 7 dias por semana disponível, com entregas de alta qualidade, alto nível de exigência. Então para nós foi uma surpresa, tanto pelos resultados como pela experiência em si, adoramos. Estar aí, ter a oportunidade de estar aí e contar, tá, desta grande revolução que nós estamos a trazer para o mercado frente a um público tão interessante, um público assim constituído basicamente por líderes das maiores empresas mais consolidadas no mercado brasileiro de varejo, uma honra. Então a vocês eu só tenho para agradecer e muita vontade de continuar a colaborar. Mafalda, muito obrigada. Obrigada por estar aqui conosco, pelas palavras que são muito bem-vindas sobre o evento.
E espero que a gente se encontre mais vezes. Maravilha também, obrigada, Isis. Se você também quer estar entre os grandes líderes do mercado, esteja conosco no BeConnected 2026. Acesse as informações na página www.beconnected.com.br. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá!